Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Aqueles que estão aqui presentes e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Saibam que a espiritualidade amiga nos acompanha a todo momento, sabe das nossas necessidades e já esteve aqui e já preparou o ambiente para que cada um de nós sejamos atendidos de acordo com o que precisamos. E por esse motivo, vamos agradecer. Convido todos a uma prece. Aqueles que se sentirem mais à vontade podem fechar os olhos, mas não é obrigatório. Vamos só elevar os nossos pensamentos e pedir a Deus, o Senhor da vida. Pai, que nos deste a vida e que nos deste a oportunidade de estarmos hoje reunidos. Ajuda-nos a entender, a compreender os nossos momentos, as nossas fases, os nossos problemas. Obrigada, Pai, pela oportunidade que teremos hoje de aprender, de crescer e de evoluir. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje é Saúde e Prosperidade. Foi tirado do livro Pensamento e Vida, dos itens 15 e 19, que é um livro escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E quem fará essa explanação por nós é a Roseli. Roseli, seja muito feliz. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês reunidos, aqui no salão de reunião e também todos aqueles que estão nos acompanhando pela rede social, que a tecnologia hoje permite que nós estejamos juntos em pensamento, em qualquer lugar, de onde a gente possa estar, nós estaremos juntos, porque é o pensamento que une os espíritos. E Pensamento e Vida é um livro em que Emmanuel traz para nós todo o esclarecimento a respeito do poder que tem o pensamento. E é tanto o poder daquilo que nós pensamos que ele pode modelar a nossa vida. Então, além de pensamento e vida, o pensamento é vida também, porque tudo gira em torno daquilo que nós alimentamos a nossa mente. Toda vez que nós pensamos, nós emitimos um fluido que nós não vemos, mas esse fluido ele vaga pelo universo e ele vai ao encontro de pensamentos, fluidos semelhantes que se assimilam, que se sintonizam. Então, quando a gente pensa, depender do conteúdo do nosso pensamento, esse fluido vai ter um conteúdo tal que vai se assimilar com conteúdos de espíritos desencarnados ou desencarnados que vão estar juntando esse pensamento ao nosso. Então, por isso que o Espiritismo fala, muito cuidado com o pensamento, cuidado com o que você alimenta a sua casa mental. A sede do espírito, a sede da mente fica no espírito. Então, tudo aquilo que nós pensamos, pensando que nós somos espíritos, então tudo aquilo que a gente pensa fica arquivado na nossa mente. A mente que tem a sede no espírito reflete esse pensamento no corpo físico e reflete esse... Olha, confusão aqui. A mente que pensa, que está no espírito, reflete aquilo que pensa no perispírito. Quem estuda a doutrina espírita sabe que nós temos um perispírito, que é um corpo semimaterial e que ele é um intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, o perispírito, ele reflete aquilo que o espírito está pensando e consequentemente, essa reflexão vai para o corpo físico. Por isso que prosperidade e saúde são bens que estão conectados. Um não depende do outro, mas um auxilia para que o outro possa funcionar. Então, nós podemos ser saudáveis e prósperos ou podemos ser também prósperos, mas não tão saudáveis e vice-versa. Tudo pode acontecer. Estão conectados, mas são independentes
uns do outros. O Emmanuel diz no texto que nós somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Então, o que ele quer dizer com isso? Que hoje nós somos produto de existências anteriores em que nós fomos ali construindo uma bagagem de experiências boas e ruins, de virtudes boas e outras nem tanto, que nós vamos acumulando como se fosse uma bagagem, e essa bagagem nos acompanha por toda a imortalidade. Nós somos espíritos imortais, nós tivemos um começo, fomos criados por Deus, mas não teremos um fim. Então, a cada experiência, a cada nova existência, nós vamos trazendo essas experiências anteriores que vão fazendo com que nós vamos tendo cada vez mais capacidade de lidar com esses pensamentos, de poder modificar e entender, como foi dito aqui acima, que o pensamento é capaz de modelar a nossa vida, a nossa existência. Então, a cada reencarnação, a gente traz ali atributos dessas nossas experiências que serão utilizadas para a gente poder cada vez mais lidar com as emoções, de um plano de provas e expiações, porque não é fácil realmente nós termos um alimento saudável para a nossa mente, pensamentos saudáveis, vivendo num mundo de provas e expiações. Mas isso é um exercício diário de nós compreendermos que tudo que está no nosso entorno, tanto as pessoas como os acontecimentos, são produto da nossa atração, daquilo que a gente cria de acordo com a forma como nós pensamos, de acordo com os desejos, com as nossas paixões. Por isso que o autoconhecimento é importante para a gente poder pontuar aquilo que de fato a gente precisa melhorar. E quando ele fala alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade, é nós entendermos que a felicidade que nós almejamos aqui, ela é possível, mas ela não é plena como a felicidade do espírito. Então, a partir do momento em que a gente entende que aqui é uma vida de passagem, que é um momento perante toda a nossa imortalidade, nós vamos entendendo que a construção de uma vida não é apenas aqui e agora, mas assim pensando na vida futura, que todos retornaremos para a vida espiritual, e pensando também na nossa vida, que serão corpóreas nas próximas existências. Então, nós vamos angariando, conforme nós vamos reencarnando, ferramentas para que a gente possa lidar com essas emoções, hoje num plano de provas e expiações, amanhã num mundo de regeneração. No mundo de regeneração vai ser um mundo feliz, como a gente imagina que seja, que a gente tem algumas notícias lá dos espíritos? Não, vai ser um mundo semelhante a esse, com a diferença de que nós estaremos usando essas ferramentas angariadas de todas as nossas experiências para lidarmos com as emoções. Então, no mundo de regeneração, nós vamos ter menos conflitos interiores, menos sentimentos que hoje ainda nos tornam tão imperfeitos, egoísmo, ciúme, inveja, orgulho. A gente ainda vai carregar esses sentimentos, mas menos. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos estar colocando os valores espirituais, morais, à frente dos materiais. Num plano de provas e expiações, ainda os valores materiais estão muito predominantes na nossa existência, na nossa conduta e no nosso pensamento. Então, por isso que é difícil, às vezes, a gente construir esse entendimento de existências fora da vida corpórea, de continuidade da vida. Então, nesses capítulos, Saúde e Prosperidade, o Emmanuel toca em princípios fundamentais da doutrina espírita relacionados ao bem-estar físico e mental.
Quando a gente pensa em saúde e prosperidade, são bens que nós desejamos para nós e para os outros. Nas nossas preces, nós pedimos saúde e prosperidade. Ao parabenizarmos alguém pelo seu aniversário, saúde e prosperidade. Então, são bens que nós almejamos. Mas o que é de verdade a prosperidade? O que é ser uma pessoa próspera? Hoje a gente tem muito pensamento voltado para a prosperidade na questão material. Então, quando fala, imagina uma pessoa próspera, você vai imaginar alguém que tem uma saúde financeira, né? Falando em materialidade muito boa, elevada, tem um bom rendimento financeiro, essa pessoa pode viajar, essa pessoa pode ter bens, casas, carros, roupas, perfumes, tudo que a rede social hoje nos mostra, né? Então, a rede social nos mostra a prosperidade material, aquela prosperidade que ela perece, que ela se esvai, né, com o tempo. Ela não é parte concreta da nossa existência, porque, em essência, nós não somos matéria, não somos esse corpo, nós somos espíritos. Então, a gente ainda não absorveu esse entendimento que traz a doutrina espírita para nós, e a gente está voltado, e é onde a gente gasta as nossas energias, o nosso tempo, é onde a gente gasta toda a nossa emoção, né? A gente gasta o quê? Nas coisas materiais. Então, quando a gente tem um desejo de uma coisa material e a gente quer aquilo ardentemente, a gente planeja, a gente pensa, a gente faz economia, não é mesmo? A gente parcela, vai lá no cartão, parcela no cartão de crédito e a gente se sente feliz. Mas a partir do momento que aquilo ali já não é mais uma novidade, a gente quer outra coisa. Então, nós somos muito insatisfeitos, né, nessa questão da materialidade. Quando a gente já tem um pensamento mais espiritualizado, a gente entende que as coisas espirituais, os valores morais do espírito, eles não perecem, eles não se esvaem, porque essas são as nossas verdadeiras conquistas. Então, nem sempre aquele que demonstra ser próspero, ele o é próspero de verdade, porque essa prosperidade que o Emmanuel fala, tanto que ele fala assim, que o conceito na vida corpórea de prosperidade, ele é muito discutível. Porque para nós, próspero é aquilo, né? Exemplificando aquilo que mostra a rede social, que a gente sabe que muita coisa é fake, muita coisa é ali colocada, né? Para que a gente se iluda, além de tudo isso, quem não tem uma condição emocional de lidar com isso, essas pessoas vão ter inveja, essas pessoas vão desejar aquilo que o outro tem, essas pessoas vão se revoltar. Então, é para isso, infelizmente, que hoje, além das boas coisas, é claro, a tecnologia e a rede social nos traz uma prosperidade fake, uma prosperidade material, mas a prosperidade, ela vai além disso. Então, é discutível na vida corpórea, porque nós ainda não entendemos o que é a verdadeira prosperidade, né? Então, ser próspero vai muito além dessas questões materiais, porque abrange o espírito. O ser próspero é aquela pessoa que ela tem em si aquele ensejo, aquela vontade de auxiliar. Ela entende que ela não pode ser próspera sozinha, que se ela tem uma determinada abundância material, isso não veio na vida dela para ela tirar proveito para si próprio ou apenas para aqueles que cercam, para aqueles que fazem parte da sua família. Então, o próspero, de verdade, ele vai além desses muros que nos limitam à materialidade e ele entende que a prosperidade vem para que tenha um fim útil. Tanto que o Espiritismo nos ensina toda a abundância material, toda a herança recebida, todo o aprendizado, porque aprendizado também é possível, né? Através dele a gente ter prosperidade. Então, tudo que você tiver em abundância vem na sua existência para que você saiba fazer um bom uso disso, para que você saiba refletir a respeito do quanto que você está possibilitando a outras pessoas, além daquele seu âmbito de interesse pessoal, você está possibilitando
ajudando a outras pessoas também atingirem essa prosperidade. Então, o próspero é aquele que não se afunda sozinho nos bens materiais que ele conquistou, é aquele que procura dividir, é aquele que não se vê sozinho, privilegiado, num mundo em que 7 bilhões de pessoas, a gente pode ter uma ideia, eu creio que, não sei se o meu cálculo de pesquisas aí, de estudos está correto, mas em torno de 6 a 7% somente que detém a riqueza no nosso planeta. Então, olha que diferença, né? O dinheiro, todo o dinheiro do nosso planeta, falando em materialidade, nas mãos de poucas pessoas. Muita coisa tem sido feita de bom. A sociedade, a humanidade tem melhorado muito de forma geral. A gente vê aí nos exemplos das grandes catástrofes, das guerras, o quanto que existe de cada vez mais de fraternidade, de solidariedade entre os povos aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, que recentemente passou por toda aquela situação, quanto de medicamento, roupa, tudo, água, foi enviado para aquela dinheiro, foi tudo enviado para aquelas pessoas. Então, a humanidade está melhorando, mas o nosso apego mesmo ainda é bem material. Então, o próspero de verdade, ele não vai se permitir virar escravo dessa prosperidade material. O próspero de verdade, ele vai abranger as questões do espírito, vai procurar entender, né, que se ele vem nessa condição, ele vem para que seja dado um fim útil a essa sua prosperidade. Então, são questões que o espiritismo traz para a gente, importantes para a nossa reflexão, porque a gente só vai ser uma sociedade saudável quando não tiver mais comida faltando no prato de alguém, quando alguém não estiver mais com sede, com fome, sem o que vestir. Então, é um equilíbrio, não que possa haver um equilíbrio entre a riqueza, porque nós somos diferentes. Se todos nós tivéssemos a mesma parcela de dinheiro, como naquela parábola dos talentos, alguns em 1 mês, 2 meses, acabaria com dinheiro. Outros iriam proliferar mais dinheiro, porque iriam aplicar, enfim. E outros iriam esconder o dinheiro ali debaixo do colchão para ninguém roubar, né? Então, nós não somos iguais. Por isso que, segundo a lei de sociedade, não há possibilidade na nossa sociedade ainda de se ter uma riqueza material mais igualitária. Porém, a gente pode sim, com bom senso, aquele que tem mais, poder ajudar melhor a essa riqueza tornar-se mais equilibrada. E aí a gente vem trazendo também a questão da saúde, né? Saúde e prosperidade. Então, como falamos, uma coisa está vinculada à outra. Aquela pessoa que é próspera, ela pode ter mais saúde, porque ela vai ter mais acesso a uma assistência médica boa, a médicos, tratamentos, né? Os remédios hoje tão caros, a um momento de lazer, pode viajar mais, vai ter menos estresse para enfrentar as dificuldades financeiras que hoje nos envolvem. Então, a pessoa que é próspera materialmente, ela tem condição de ter um maior acesso a isso, né? E a saúde está, de certa maneira, vinculada nesse sentido à prosperidade. Porém, a saúde, ela vem de dentro da gente, né? Ela vem daquilo que a gente alimenta o nosso corpo físico. Então, tudo o que nós vemos, tudo o que nós pensamos, tudo como nós conduzimos a nossa vida perante o outro, no trabalho, na família, como indivíduos, tudo isso vai gerar saúde. Por isso que é o pensamento e vida, né? Tudo vai vinculado ao que nós pensamos, que é o grande alimento para o espírito, é o seu pensamento. Então, nós
temos a possibilidade de termos saúde a partir do momento em que nós educamos o nosso pensamento. Como nós já falamos, é difícil a gente alimentar a nossa mente, a nossa casa mental, somente com coisas boas, num mundo em que é tão difícil, em que cada dia a gente vê mais violência, mais feminicídios, mais fome, né? Mais guerras. Então é difícil, mas a gente está aqui para quê? Nós estamos aqui para nos educarmos através da instrução, educarmos através do conhecimento e através do desenvolvimento desses valores que vão enriquecer cada vez mais a nossa vida. Então, a partir do momento em que a gente tem essa compreensão muito mais abrangente do que a gente tem responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos, é o que vai fazer de nós pessoas mais saudáveis. Então, a gente exemplifica para uma melhor visualização, um momento de estresse. O que superficialmente o estresse causa no corpo físico? A gente vai falar de maneira, claro, bem sucinta, mas é muito mais profundo do que isso. Nós temos uma corrente sanguínea, o sangue que circula. Por que nós temos um corpo bem irrigado? Porque o sangue, ele leva todas as proteínas, leva tudo aquilo que o corpo necessita. É através do sangue, bombeado pelo coração e outros órgãos, que vão ser alimentados todo o nosso corpo físico. A partir do momento que a gente tem um momento de estresse, um momento de ansiedade, uma angústia, um medo, não é? O que acontece? Você produz o cortisol, né? Você produz esse cortisol, ele vai para a corrente sanguínea e ali o que acontece? Ele leva todos esses tóxicos, né? Esses conteúdos tóxicos que nós estamos alimentando por causa de determinados pensamentos e situações. Esses alimentos tóxicos vão sendo levados pela corrente sanguínea aos órgãos nossos. Então, determinados órgãos, às vezes a gente nasce com alguma fragilidade, até por questões genéticas ou por questões mesmo de escolhas passadas, a gente acaba fragilizando alguns órgãos e é esse órgão que vai sofrer mais com o estresse. Por isso que a pessoa às vezes tem uma enxaqueca, outra tem uma dor de estômago, outra tem uma diarreia, outra tem a fibromialgia. Então, tudo isso vai de acordo com esse pensamento que está sendo movimentado. E onde gerou esse pensamento? No espírito. É o espírito que sentiu, que pensou, que teve medo, que refletiu no perispírito e que o perispírito refletiu no corpo físico. Então, nós somos um conjunto, né? Nós não somos, por isso que o espiritismo vê nós todos como personalidades holísticas. Nós temos ali várias faces em que a medicina está começando, né? A medicina que nós conhecemos, de uma forma geral, está começando a tratar o ser humano, né? Então, você não é apenas um corpo físico, você não tem apenas uma doença no corpo físico, você tem uma doença que está sendo gerada pelo seu pensamento, seja ela qual for. A grande maioria das doenças, a não ser aquelas que a gente causa pela nossa própria imprevidência, né? Elas são geradas através do espírito. Às vezes trazemos, inclusive, esses comprometimentos de existências passadas. Então, tudo isso traz para a gente essa condição, né? Do quão é importante nós entendermos o nosso pensamento, procurarmos educar o nosso pensamento de modo a que a gente traga compreensão para a nossa existência e as nossas ansiedades, nossas dores, nossos medos, eles acabem ficando amenizados por esse conhecimento cada vez mais. É a ferramenta, né, que nós falamos no início, que a gente tem para a gente poder melhorar essa nossa conduta. E tudo isso, ela acaba resvalando para essa questão do
nosso pensamento, de termos um corpo saudável, porque temos um pensamento. Lembra aquela frase, mente sã, corpo são? A nossa mente estando sã, nosso corpo também será, porque são as energias que são transmitidas para esse corpo. E como é que a gente pode, né, educar esse nosso pensamento tão pessimista, de acordo com o momento que nós estamos vivendo? É nós começarmos a ter a compreensão da vida espiritual. É nós começarmos a ter a compreensão da nossa imortalidade. Porque aqui é um momento apenas. As nossas emoções, as nossas conquistas, se não forem virtudes, se não forem valores, não vão nos acompanhar na vida futura. Então, quando a gente começa a entender que tudo aqui é pequeno perto da infinitude que é a vida espiritual, que todos nós retornaremos e ainda retornaremos a vidas corpóreas, a gente vai o quê? A gente vai entendendo que para que sofrer tanto? Para que ter tanta ansiedade? Para que desejar tantas coisas? Eu me desgastar para ter coisas, para manter relacionamentos, pessoas ao meu lado, se aquilo ali, nada disso eu vou levar de verdade para a minha vida, para a minha essência que é espiritual. Então, muitas coisas a gente começa a mudar quando a gente deixa que o espiritismo e a sua doutrina entre de verdade dentro de nós e faça parte das nossas condutas. Quando a gente começa a conduzir a nossa existência crendo nessa imortalidade, crendo que aqui a gente só está por um tempo e que não vale a pena nós nos desgastarmos por questões daqui, se nós vamos ter uma continuidade, se nós vamos poder, às vezes, resolver questões em outras existências. Então, a gente começa a entender até o sofrimento, porque a doutrina espírita traz para nós a questão do sofrimento. Por que nós sofremos? Sofremos porque nos equivocamos, sofremos porque fazemos escolhas erradas. Então, tudo existe aqui no nosso planeta e é a lei de causa e efeito. Coisas que a doutrina espírita traz para nós, mas que às vezes por teimosia a gente não quer acreditar, a gente não quer agir como nós vamos conhecendo. Mas a verdade é que nós só vamos parar de sofrer quando nós mudarmos as nossas escolhas. E isso a gente já pode testar já agora. Porque é só a gente começar a fazer boas escolhas na nossa vida, na nossa conduta, claro, as boas escolhas sempre diz respeito à prática do amor, da caridade, da tolerância. Então, a gente vai entender que nós temos um efeito daquilo que nós causamos. Então, se nós causarmos coisas boas, nós vamos ter efeitos bons. Talvez não aquela maravilha toda que a gente espera, porque a gente também tem um imediatismo terrível, né? A gente quer que a coisa venha prontinha, escrita, detalhada, feita uma receita, e não é assim. As coisas, elas vão acontecendo gradativamente, e isso é a justiça de Deus, porque nós também vamos melhorando gradativamente. Se nós melhorássemos de hoje para amanhã, talvez as coisas seriam um retorno tão imediato quanto a nossa mudança, mas não é. É de acordo com aquilo que a gente vai mudando devagar, a gente vai tendo esse retorno. Então, nós vamos entendendo que Deus não nos castiga, que Deus não privilegia ninguém, porque às vezes na nossa materialidade a gente acha que aquele que tem abundância, que demonstra ter só felicidade na sua vida, ele é um privilegiado por Deus, e não é. Nós sabemos que duas das grandes provas do espírito reencarnado é a pobreza e é a riqueza. Porque tanto uma como outra, ela leva a extremos, ela leva a más escolhas, ela leva a revolta, ela leva a pessoa a não se resignar àquela situação que envolve a sua vida. Então, são provas que a gente vem para que a gente possa aprender. E tudo isso são as ferramentas que a doutrina espírita traz para nós. E a partir do momento em que a gente deixar esse conhecimento entrar de verdade na nossa vida, em que nós nos conduzirmos na nossa existência, mediante as leis de Deus, que são as leis de sociedade, de reprodução, lei de amor, lei de adoração, lei de
caridade, lei de justiça, todas as 10 leis divinas, lá quem tiver curiosidade e não conhece ainda, estudar no livro dos Espíritos, cada uma dessas leis, que são a nossa cartilha para a nossa conduta. Para que isso? Para que a gente possa ser levado à felicidade. A felicidade que verdadeiramente importa, que é a felicidade do espírito. Quando a gente deixar que a espiritualidade tome a frente dos nossos pensamentos, das nossas condutas, essas questões materiais, esses sentimentos que hoje nos envolvem, a gente vai deixar de ter. Por isso que a gente vai para o mundo de regeneração, porque a gente vai modificar a nossa forma de enfrentar. Eu não vou mais ter ciúme da minha companheira, do meu companheiro, porque eu vou entender que a parte que ele fizer, a escolha dele é comprometimento dele. Que eu não sou propriedade de nada. Se eu achar que eu sou propriedade de alguma coisa, é apropriação indébita, né? Eu sou proprietário de algo que eu acho que eu sou proprietário de algo que não me pertence. Nada do que nos cerca aqui na vida corpórea nos pertence, sejam bens materiais ou sejam pessoas, relacionamentos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que o que importa de verdade é a conduta pessoal de cada um. E é isso que a doutrina espírita faz. Nós estamos aqui para nos melhorar em primeiro lugar. A nossa missão não é mudar a humanidade, a sociedade, mudar os filhos, não. É mudar a nós mesmos. E a partir do momento que nós mudamos a nós mesmos, nós mudamos também aqueles que estão ao nosso entorno, e assim vai sendo esse processo de contaminação de toda a humanidade para um bem maior. Então, quando a gente deixa todo esse conhecimento entrar de verdade na nossa existência, a gente vai podendo ter plena saúde, a gente vai ter a prosperidade, tanto a material, porque isso vem junto com essa tua felicidade, vem junto com esse teu amor, vem junto com esse teu entendimento de que ninguém está sozinho nesse mundo, e que se a gente tem um irmão que está caminhando mais atrás de nós, a gente deve, no possível que pudermos, dar as mãos a ele para podermos caminhar juntos. É isso que é o futuro da humanidade num mundo de regeneração e daí por diante os mundos felizes, até o momento em que nós chegaremos à nossa pureza espiritual, que é quando a gente vai realmente estar isento de todo sentimento, todo o orgulho, toda a vaidade que a gente ainda carrega nessa existência e que dificulta o nosso progresso. Saúde e prosperidade todos nós podemos alcançar desde já. Então, vamos poder, com essas ferramentas que a doutrina espírita nos dá, a gente vai poder ir se habilitando a ter esses bens na nossa vida, na nossa existência e também naqueles que convivem conosco. Muito obrigada. Agora chegou o momento das perguntas. Então, quem ficou ainda com alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação referente ao tema, basta levantar a mão e o nosso companheiro levará o microfone. Bom dia. Bom dia. E a tua palestra? Muito obrigada. Parece que veio para mim. Para todos nós. Isso acontece de vez em quando. Eu estava refletindo sobre a prosperidade, sobre a nossa álbuns de família. Pronto, voltou. Aqueles álbuns antigos com folha de seda no meio e percebi que aquelas pessoas que eu conheci, que passaram pela minha vida e que eu fiz parte da vida delas, hoje nada mais são do que imagens num pedaço de papel. E refletindo sobre isso, e o meu momento de vida, na flor dos 60, eu me vejo como um empreendedor, acelerando em vez de pisando no freio. E cheguei à seguinte conclusão, e gostaria que você comentasse a respeito. Eu acho que a prosperidade é quando você encontra um propósito na sua vida, assume todas as batalhas para cumprir esse propósito e deixar um legado para a humanidade,
para a juventude, para os seus familiares, para que não seja só mais uma imagem num pedaço de papel. A gente tem exemplos, Monteiro Lobato, Machado de Assis, pessoas que hoje fazem parte da nossa história. Quantas batalhas eles não enfrentaram para que hoje eles sejam bem lembrados pelo legado que eles deixaram. Eu, Maurício, quero realmente, quando eu estiver lá do outro lado, olhando para cá, falar: olha só quanta coisa boa que eu deixei. Sim, valeu. Eu fui próspero. Eu deixei um legado. Prosperidade e legado andam par e passo. Obrigado. É verdade, Maurício, é isso mesmo. A gente entende que a gente muda de verdade pelo exemplo, né? Então, quando a gente começa a ser exemplo bom para as pessoas, esse é o nosso legado, né? Porque imagina você, seus filhos, você sendo um exemplo de mudança, de superação, né? Você talvez não deixe um legado para a humanidade, mas você vai deixar um legado para aqueles que estiveram ali olhando para você, para aqueles que estiveram ali percebendo o quanto você foi capaz de mudar, de melhorar, e o quanto você incentivou essas pessoas a mudarem, né? Então, o legado maior que a gente deixa é o nosso exemplo de mudança. Hoje a gente é cheio de defeito, eu me coloco aí também entre todo mundo, porque estamos todos aprendendo aqui, senão, né, não estaríamos mais nesse plano. Então, olha o quanto que é importante você mostrar para as pessoas que estão no teu lado que você mudou, que aquela imperfeição que você tinha ontem, você trabalhou, você se conheceu e você procurou não agir mais dentro daquela imperfeição, né? Eu falo de uma coisa simples assim que aconteceu comigo, que até há um bom tempo atrás, eu ainda tinha mania de, não, eu vou estacionar aqui rapidinho, eu só vou ali 5 minutos. Você pegava um estacionamento de uma pessoa necessitada, de uma gestante, de um cadeirante, de um idoso, e você, não, eu só vou ficar 5 minutos. Parece uma coisa boba no nosso dia a dia, mas eu não faço mais isso hoje. E hoje eu falo assim, meus netos às vezes falam assim, vó, estaciona aqui, é rapidinho. Eu falo, não pode, você está tirando, se chega uma pessoa necessitada. Então, sabe, são pequenas coisas que isso eles vão lembrar e vão carregar para o resto da sua existência. Então, esse é o verdadeiro legado que a gente deixa, né? A possibilidade de que hoje eu sou cheia de defeito, mas eu melhorei, eu estou melhorando, e isso para nós é motivo daquele orgulho bom, né? Que a gente não se coloca diferente do outro, mas que a gente se coloca capaz. O Espiritismo dá para a gente esse consolo. Hoje você se equivoca, mas amanhã você pode não se equivocar mais. Isso depende de quê? De Deus, da sociedade? Não, depende de você, né? Então é isso que é legal, quando a gente deixa essa doutrina tão racional e ao mesmo tempo amorosa entrar na nossa conduta de vida, é que a gente percebe o quanto que é bom, o quanto que a gente pode deixar para o outro de legado. E claro, essas personalidades tiveram a oportunidade de deixar legados para a humanidade e tudo mais, né? E quem sabe também a gente vai deixar, né? Mas o importante é a gente deixar esse legado para as pessoas que estão ali vendo a gente olho no olho, sabe? E a gente está se conduzindo de uma maneira a poder se tornar melhor. Se você pode, eles também podem. Isso só depende realmente da nossa própria vontade, tá bom? Obrigada, viu? Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Bom dia. Olá, bom dia. Obrigada pela palestra. Eu que agradeço. E pensando, né, a gente começa a fazer uma reflexão do que foi falado. O bem material, ele passa, né? Por mais que você compre coisas, hoje a gente começa a refletir, começa a tomar cuidado com o que a gente consome, com o que a gente compra, e a gente vê que hoje não é mais necessário como era antigamente. E como é bom a gente poder mudar
E a gente não consegue mudar o outro, é só realmente com exemplo. Por mais que você fale, às vezes você não consegue mudar. Então, a pessoa que esteja ao seu lado, a tua família, amigos, enfim, ela vai olhar e vai ver o que você mudou e o quanto aquilo foi bom, né? Porque a gente não consegue, através da palavra, às vezes, a gente conseguir convencer o outro. E sim a necessidade através do exemplo, né? E assim, eu vejo que a caridade, né, o amor ao próximo, ele não passa como bem material, né? Porque é aquela coisa realmente que nos satisfaz, que nos faz bem, né? Quando você compra, por exemplo, um objeto, você tem um prazer momentâneo. Quando você come um doce, é um prazer momentâneo, necessário, é claro, muitas vezes, né, devido ao momento que a gente passa hoje. Mas eu acho que tudo isso passa. A caridade não, ela fica. Então, aquele prazer de ajudar o próximo, por mínimo que seja, um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, um estender a mão para alguém que precise. Então, isso é de extrema importância. Isso foi só uma colocação, né? E eu gostaria de uma dica. Eu sei que é tão difícil a gente controlar os nossos pensamentos, porque, assim, até no momento de prece, quando a gente está fazendo, vem lá um pensamento e a gente tem que parar e pensar, falando, não, isso aqui não é meu. Então, eu gostaria, não sei, de repente, uma dica, alguma observação, como a gente controlar mais um pensamento negativo? Eu entendo que sim, a gente está passando por um momento de transição planetária, o qual é muito difícil. A gente tem uma influência, infelizmente, muito negativa. Mas como a gente conseguir, de alguma maneira, controlar esses pensamentos negativos? Muito obrigada. Nada. Olha, existem as técnicas, né, que PNL, Programação Neurolinguística, dá para a gente, outras áreas também trazem para a gente, a própria psicologia, né? As visualizações, né? Você começar a visualizar aquilo que você deseja, visualizar esse teu momento de plenitude, mas a gente controlar individualmente, eu acredito que é também a gente controlar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, as companhias que a gente tem, porque tudo gera influência, né? Se a gente abre uma imagem, a gente vê, se permite ver na TV, nas mídias, aí só violência, só coisa ruim, o que a gente vai achar que o mundo é ruim? O ser humano é ruim, a gente só está indo para trás em vez de ir para frente, e não é, né? É que a mídia mostra aquilo que dá ibope, né? Aquilo que o povo quer ver. Mas, na verdade, a gente tem que começar a educar a própria mente, né? A educar a mente, a você... Vem um pensamento ruim, a você educar, vira um pensamento bom. Tirar aquelas crenças também que às vezes a gente traz de criação, de outras coisas que a gente ouve também, que crenças que nos limitam, né? Ah, todo político é corrupto. Não é. A grande maioria pode ser que seja, também não sabemos, mas nem todo político é corrupto. Então vamos procurar escolher na nossa votação aquele que é menos ou aquele que não seja, nem que é menos, falei errado, descarta. É aquele que não é. Porque o que é menos já gera aí outras, né? Então, a gente escolher aquele que não é, porque não é o que a gente quer. Então, a gente precisa começar a mudar o pensamento, mas a agir também positivamente, a agir conforme você pensa, a agir conforme você fala. Porque é aquilo que nós falamos, existe uma lei de causa e efeito. Então, você vai trazer para a sua vida aquilo que você deseja de fato. Agora, se você não se conhecer, você vai saber o que você deseja de fato? Não vai. Então, o autoconhecimento é a chave para a nossa modificação. Fala lá no Livro dos Espíritos. Se conhecer é a chave para quem deseja mudar. E todos nós desejamos mudar. Só que para isso a gente tem que se conhecer. Nem sempre é agradável, né? Se conhecer, porque tem muita coisa que a gente joga ali debaixo do tapete e fala, não, deixa para a próxima, né? Então, o autoconhecimento ele vai trazer, às vezes, coisas desagradáveis. Mas tudo é para o nosso aprendizado. Às vezes a gente precisa transformar, precisa acontecer uma catástrofe assim,
para a gente poder transformar outras coisas em coisas melhores, né? Às vezes a gente vê o mal, a catástrofe, digamos, de um planeta, as coisas que acontecem, a gente só vê aquilo ali como mal. Mas na lei de destruição, Deus nos ensina a falar, às vezes é preciso destruir para você construir de novo. E a gente também é assim. Às vezes a gente tem que se destruir, né? Conhecer as nossas sombras para a gente poder ativar aquilo que a gente tem de bom. E a gente tem muita coisa de bom, somos filhos de Deus, e Deus, como nosso Criador e todo Criador, colocou um pouquinho dele em cada um de nós. Então a gente tem as boas essências também, é só deixar isso aflorar à frente dos nossos desejos, das nossas vontades, tá bom? Obrigada, um abraço a todos e até um próximo encontro. Nós que agradecemos, Roseli. Infelizmente, devido à conduta de horários, nós não temos mais tempo para perguntas, mas a Roseli continuará aqui após o término dos trabalhos, caso alguém tenha alguma dúvida ainda a colocar. Agora chegou o momento das vibrações. Vibrar é buscar a nossa melhor energia, aquilo que nós temos de bom, e levar a quem necessita. Então vamos buscar no nosso íntimo o amor, a caridade e transmiti-la a quem necessita neste momento. Por todas as pessoas que neste momento encontram-se com problemas de doenças, com dores, sejam físicas, morais, psicológicas, que a espiritualidade esteja presente, amparando, dando força e consolando. Vibremos. Por pessoas que neste momento não têm um local para morar, que ficam nas ruas, com as baixas temperaturas da noite, que elas se sintam consoladas e que o conforto e o amparo chegue até elas. Vibremos. Pelo nosso planeta, nossa morada neste momento, nesta encarnação e provavelmente em várias outras, para que o planeta seja reconstruído, seja reformulado, depois de tudo o que nós fazemos de mal a ele. Vibremos. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, que está presente agora, nos ouvindo, nos acompanhando. Obrigada por mais esta oportunidade de aprendizado e de mudança, que eu seja capaz de buscar no meu íntimo aquilo que eu possa melhorar e transformar em ações, porque palavras são fáceis, mas como uma companheira nos falou, o que nós precisamos é ser exemplo, que cada um de nós saia daqui reformulado. Que assim seja, graças a Deus. Agora chegou o momento do passe. E o passe é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo ambiente, com o auxílio da espiritualidade e dos companheiros passistas na emissão do passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora das nossas necessidades, nos amparam individualmente. Eu convido a Luana, dirigente do passe, para seguir com os trabalhos. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores. Chegou o momento então do passe coletivo. Eu convido a todos a cerrarem os seus olhos, a quem se sentir mais à vontade, e assim elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, pensando nas nossas aflições do dia a dia e em o que nós viemos buscar aqui hoje, cientes de que a espiritualidade que aqui nos acompanha
já sabe de todas as nossas aflições, e que aqui nós receberemos tudo o que nós viemos buscar dentro do nosso merecimento. Então vibremos a nós paz, equilíbrio, saúde mental, física e espiritual. Elevemos os nossos pensamentos então e vamos a Jesus. Graças a Deus. Chegou uma outra parte do nosso trabalho, que é o passe à distância. Aqui é onde nós pensamos naquele ser querido que não pôde estar aqui presente conosco e que possamos, a quem tem mais de um ser querido, possa pensar alternadamente para que cada um receba em seu lar, aonde quer que estejam, o que a espiritualidade possa os entregar. Então vibremos paz, equilíbrio, saúde mental e física. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Ciente de que aqui receberemos o que nós viemos buscar, que possamos retornar na próxima semana para a continuidade desse tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Que os trabalhadores retornem aos seus lugares. Obrigada, Luana. Obrigada aos trabalhadores. Para a próxima palestra, o tema será Desapego, extraído do livro Os Prazeres da Alma, capítulo Desapego. É um livro psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, para quem quiser se preparar para a próxima palestra. Ainda temos alguns recadinhos. Em agosto, teremos o Bazar Beneficente Especial Dia dos Pais. Será de 6 a 10 de agosto, em diversos horários, no espaço de convivência da Unidade Santana. Venha conferir roupas, sapatos, artesanatos e diversas peças a precinhos especiais. A nossa campanha do Moletom está chegando nos últimos dias de arrecadação, mas ainda dá tempo de você colaborar com a arrecadação de moletons para nossos pacientes da unidade de longa permanência. Que tal começar o segundo semestre estudando a doutrina espírita? Aproveite, as inscrições estão abertas, tanto para o curso introdutório, para pessoas acima de 18 anos, como para a evangelização infanto-juvenil, para os pequenos de 4 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas no plantão de orientação e você pode ter mais informações através do nosso site www.nossolar.org.br. Agradecemos de coração a presença de todos os que aqui estão no salão e àqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. Que sejam todos acompanhados pela espiritualidade amiga e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Estaremos juntos novamente em breve, porque nós aguardamos todos para a próxima semana. Solicitamos somente que aguardem as orientações dos nossos colaboradores para que a saída seja organizada.